atribuída aos espíritos obsessores grande parte dos males que a humanidade acaba vivenciando. Porém, essa dependência não é apenas de via única. Não é apenas o espírito malfazejo que precisa de algo e nos suga, e sim uma relação de mão dupla. Você está ouvindo Pense Macumba. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba. Eu sou Douglas Rainho, dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge e do templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Esse programa foi pensado no meio de uma estrada a Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Decidi então trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog perdido.co para o formato áudio. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com/douglasrainho7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo! E do plano espiritual também. E neste programa vamos falar sobre obsessão e suas relações interdependentes. Vamos lá? É atribuída aos espíritos obsessores grande parte dos males que a humanidade acaba vivenciando. Porém, essa dependência não é apenas de via única, não é apenas o espírito malfazejo que precisa de algo e nos suga, e sim uma relação de mão dupla. Para uma obsessão se instalar, é necessário um ambiente propício, ou seja, uma mente em desequilíbrio, afetada por vaidade, orgulho, arrogância, prepotência, entre outras paixões inferiores. Os estágios da obsessão se tornam confusos. Muitas vezes eu sou interpelado por espíritas sobre isso, e que me perguntam se não sigo o que o Kardec deixou codificado. Bem, minha resposta parte do seguinte princípio. Os estudos de Kardec se deram em uma época que podemos chamar de nova aurora da espiritualidade ocidental, porém não quer dizer que eles ficaram engessados e congelados no tempo, impedidos de evoluírem ou de se alterar conforme o passar dos anos, e também a experiência dos espíritos das trevas. Precisamos entender a natureza do espírito obsessor, que muitas vezes são subestimados por nós. Existem diversas categorias de espíritos, tanto os bons espíritos ou elevados, quanto os maus espíritos e trevosos, mas isso não se relaciona só com o aspecto intelectual que esse espírito tem, do ser humano, do espírito encarnado ou desencarnado. Lembremos de uma citação, assim na terra como no céu, que a gente ouve no Pai Nosso cristão. Ou o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, como diz a lei hermética. Então, o que existe aqui também existe lá. E não vemos tantos criminosos inteligentes aqui na Terra? Ou as pessoas que julgamos do mal estarem se adaptando e se aprimorando? Os assaltos a bancos podem ser substituídos por assaltos digitais, sem a necessidade de ir até uma agência armada, etc., como um exemplo. Agora vamos pensar, por que lá do outro lado, destituído da matéria, seria diferente? Não é. Tudo evolui, e não podemos mais ser inconsequentes em acreditar que os espíritos trevosos são seres incapacitados em seus sofrimentos. Claro que existem os espíritos dementados, os em desequilíbrio e outras classes menos preocupantes, mas os mentores, os cabeças do negócio, os espíritos espertos e inteligentes, esses não, esses estão sempre se aprimorando. Raramente eles colocam a cabeça para fora de seus esconderijos, enviando sempre os seus asseclas para fazerem os seus trabalhos. Em uma visão mais detalhada, podemos dizer que eles até ajudam a lei maior neste aspecto, pois geralmente há a interseção das forças do bem, da luz, ou o nome que você queira dar, em cima desses espíritos em estado de sofrimento ou perdidos. E aí eles são recolhidos, consumidos, amparados e encaminhados para seus locais de merecimento e necessidade. Mas a intenção original de quem os enviou não era essa. A obsessão ou as obsessões não existem só para que o espírito venha a acertar contas do passado ou pelo ódio por si só de um indivíduo. Elas são matizadas para enfraquecer o todo. Uma egrégora, um grupo de espíritos afins, além de servirem como catalisador de energias que esses espíritos trevosos necessitam para seus fins. Em se tratando de obsessão simples, podemos até encontrar algum desafeto que quer nos prejudicar,
Mas em situações mais complexas, em obsessões coletivas, em fascinações e subjugações, isso não pode ser visto com tanta simplicidade. É necessário se deter mais tempo na elaboração das próprias atitudes de como evitar isso. Porém, geralmente percebemos que algo está errado depois de já instalada a obsessão em um espectro mais amplo. E nessa fase já não temos mais consciência, ou pelo menos ela está em conflito, sobre o que é nosso pensamento e o que não é. Em alguns casos, somos dirigidos pelos espíritos e nem nos damos conta. Mas para chegar até nesse ponto, fomos permitindo, deixando e nos iludindo. No começo da obsessão, até temos aquela sensação de que há algo errado, mas devido à nossa vontade e necessidade de ter as preces atendidas, ou da urgência em adquirir poderes extraterrenos, vamos permitindo ser amparados por essas forças ocultas sem fazer o exercício do discernimento. Nós todos somos falhos, humanos em aperfeiçoamento e aprendizado. Logo, mesmo um pai de santo, pastor, mestre, um Dalai Lama, alguma coisa, qualquer tipo de cargo sacerdotal nem tem todas as respostas para todos os problemas. E eles mesmos não são infalíveis. Mesmo os nossos guias e mentores ainda estão em evolução, em progresso. Claro que muito mais adiantada que a nossa e podem cometer alguns equívocos. Então, antes de culpar o terceiro pelo que está te acontecendo, faça uma verificação do seu eu para achar o real culpado. Se estiver sendo vítima de obsessão em qualquer espectro dessa, faça uma ponderação sobre como você permitiu que isto ocorresse. Mas caso você esteja mergulhado no turbilhão da ilusão e esteja ouvindo isto, saiba que de alguma forma você deve aceitar o amparo de um amigo, mas sempre guiado pelo seu discernimento e o exame da sua própria consciência. Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagram.com/douglasrainho7. Não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clica lá para receber nossas notificações, dá 5 estrelinhas e tudo mais. Aproveita e confere também todos os nossos cursos, www.perdidoead.com. É isso aí, saravá e Mukuzambi para todos!